Olá, seja bem-vinda a mais um Motivos e Pontos. Esse ponto aqui, ele é muito legal. Muitas pessoas conhecem ele como C2C ou Corn to Corn. Mas essa maneira que a gente vai fazer aqui, ele é linear. Às vezes ele é nem considerado C2C, tá bom? Com esse pontinho aqui, as pessoas gostam de fazer aqueles diagramas, desenhos, e aí vai trocando as cores no meio do caminho e forma uma flâmula, uma manta, algo com um desenho legal ali no meio, todo feito de bloquinhos. Fica bem legal mesmo. Parece que fica o diagrama do ponto cruz, não ponto cruz. A gente, quando vê o diagrama do ponto cruz, é todo em quadradinhos coloridos, bloquinhos, que formam um desenho. Depois você passa aquilo para ponto cruz. Essa técnica que eu estou falando para você, ela fica parecida com o diagrama dele. Bom, aqui a gente vai fazer ele linear e depois, se você quiser saber como é que formam esses desenhos e tudo mais, você me avisa aí, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, para fazer ele linear, a gente vai precisar de uma tira de correntinhas múltiplos de 7, tá bom? Então vamos lá, olha, pela primeira vez eu vou dizer para você que esses múltiplos de 7 você vai fazer quantas vezes você quiser, mas isso não significa que se você colocar fita métrica aqui, ele vai ficar do tamanho que você mediu aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui um teste? Aqui, ó. Ele tem aqui 24 centímetros. Quando ele terminar, quando eu terminar, vamos medir novamente para ver como é que ele vai ficar, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai contar 4 pontos para trás. 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Nele a gente vai fazer 2 pontos altos. Contamos 3 pontos, 1, 2, 3, e no quarto a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Aí a gente tem isso daqui. Agora, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nos próximos pontos, a gente vai fazer 3 pontos altos. Vamos contar 3 pontos e no quarto a gente faz um ponto baixo. E aí a gente vai repetindo isso aqui até o final. 3 correntinhas. Fazemos 3 pontos altos. Contamos aqui 3 pontos e no quarto um ponto baixo, tá bom? E agora a gente vai seguir isso até o final aqui. Aqui no finalzinho a gente conta 1, 2, 3 e finaliza no quarto. Simples assim, tá bom? Ponto baixo, é assim que ele deve começar e terminar, tá bom? E agora, vamos aqui conferir o tamanho dele? Nós não chegamos no final ainda, mas eu já tô curiosa. Toda vez que eu pego essa fita métrica, eu começo a medir pelo lado da polegada. Isso também acontece com você? Olha só, a gente tem aqui agora 20 centímetros e a gente nem terminou ainda, tá? Isso acontece porque os pontos foram consumidos assim, ó, em zigue-zague, né? Então ele dá uma encolhida aí, tá bom? Então vamos lá, na nossa próxima carreira a gente vai fazer 3 correntinhas. Se você quiser, pode subir com falso ponto alto também. Existem várias maneiras, você faz aquela que você mais gosta, tá bom? E aqui a gente vai fazer naquele ponto baixo, tá? Que a gente fez da carreira anterior,
faz 2 pontos altos. Aqui na terceira correntinha, que a gente fez 3 correntinhas, a gente vem aqui nessa do topo e vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. E agora, nas correntinhas aqui, a gente entra aqui por dentro e vai fazer 3 pontos altos. Aí você vai me dizer, não dá para fazer direto na correntinha? Dá, vamos fazer assim, ó. Aí você vem, ao invés de colocar o ponto baixo na correntinha, faz aqui, ó, no último ponto alto. 1, 2, 3. E faz aqui. Por isso, às vezes, a gente vê muita variação do mesmo ponto. Tive resultados diferentes das coisas que são feitas da mesma forma, tá bom? Veja como ele fica diferente um do outro aqui. Eu vou continuar aqui assim, como ele é uma amostra, eu vou continuar. Vou fazer aqui novamente esse segundo que eu fiz, e depois eu altero, que é pra gente ver a diferença. Pois não tem problema, eu desmancho e faço o que eu gostei mais. Então, quando você estiver fazendo a amostra, aproveita aí e testa antes de ir direto aí pro seu ponto, tá? Eu estou fazendo um caderno de pontos. Esses pontos fantasias, e depois eu mostro para você. Olha aqui, tá vendo? Quando você pega na correntinha, ele fica esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui não tem buraquinho. Quer dizer, tem, mas tá bem diferente, né? Você vê que esse aqui tá bem mais fechado do que esse daqui, tá? Eu vou desmanchar agora e vou fazer todos assim. Isso é importante, você começar e terminar o trabalho do mesmo jeito. Então, aqui a gente vai fazer 3 correntinhas e no arquinho 3 pontos altos. E aí é só continuar com isso até o final da carreira, tá? Então, aqui no final, a gente faz o seguinte, vem aqui no terceiro ponto, como a gente fez aqui, igualzinho, tá? Sempre tem essas dúvidas no cantinho, mas é só seguir aqui o que a gente vem fazendo. Na terceira correntinha que a gente fez para subir, a gente faz um ponto baixo, vira, e aí a gente vai fazer 2 e 3 correntinhas e volta a fazer aqui nesse mesmo ponto inicial, 2, viu? Pontos altos, tá legal? Vem na terceira correntinha aqui e prende. É igualzinho às outras carreiras. Não tenho que tirar e não tenho que pôr. Aqui no cantinho, você vai sempre fazer esse daqui, tá bom? Então, agora, vamos continuar aqui, ó. A mesma coisa. Opa! 1, 2, 3. E aí, dentro do arquinho, eu faço 3 pontos altos. No próximo arquinho, inicio com o ponto baixo, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou assim até o final aqui da carreira, tá bom? Prontinho. E olha só, chegando aqui no final da carreira, apenas um ponto baixo. Então, em toda a carreira, você vai iniciar com 3 correntinhas, 2 pontos altos no ponto baixo anterior, e aí você continua. Aqui no meio elas são iguaizinhas, primeira, segunda, terceira, todas as carreiras são iguais. Você vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e vai fazer os 3 pontos altos dentro do arquinho que se formou na carreira anterior. E ela termina com um ponto baixo, isso é importante. Ela inicia com 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e termina simplesmente com um ponto baixo. Isso pode causar uma certa confusão, tá? Então, só firmar isso na sua cabeça que é fácil, não é difícil, tá? Agora, eu vou virar aqui e vou iniciar. Se eu estou iniciando uma carreira, 1, 2, 3, no ponto baixo da carreira anterior, 2 pontos altos.
faço um ponto baixo, 3 correntinhas e agora é só seguir adiante assim até o final da carreira, finalizando lá no final. Lógico que você vai finalizar, tem que ser no final, né? Finalizando aqui com um ponto baixo, tá? Eu vou fazer um pouco mais para deixar minha amostra maiorzinha, para ficar legal de entendimento, e eu volto aqui para mostrar essa finalização para você. Gente, olha só que legal que ele fica depois de pronto, plano, assim, olha que coisa de louco. Não tem direito nem avesso, então eu acho assim que é um ponto bastante versátil. Mais uma vez, até parece que eu faço tapete de crochê, né? Não faço não, mas ele fica legal para fazer tapete de crochê. Tô falando isso porque ele é todo juntinho assim, né? Então ele fecha, um plano assim fecha. Também é muito legal para fazer mantas. Esse daqui foi feito com o fio balloon e olha como ele fica legal, super leve também. Se você usar um fio 100% algodão, ele vai ficar pesado, tá bom? E olha aqui essa amostra que eu fiz para você ver como ele fica bonito também quando você faz com uma carreira de cada cor, porque ele parece que você fez um bloquinho de cada cor, sabe? Esse bloquinho, depois você fez esse, depois você fez esse, porque ele dá meio essa onda de zigue-zague, mesmo se você deixar ele assim, né? Aí que vai parecer mesmo, né? Fica bem bonito, você pode fazer umas combinações de cores aí bem legais. Vamos ver aqui quanto é que ficou? O tamanho dele, a gente iniciou com 24 centímetros e agora a gente tem 17 centímetros. Ele dá uma boa encolhida aí, né? Então já dá para você meio que se esquematizar. Pelo menos na primeira carreira você já vê que ele vai encolher mais do que aquilo que você está medindo. Tá legal? Bom, antes de sair desse vídeo, confere aí se você já está inscrita no nosso canal. Se não estiver, inscreva-se. Não esqueça de deixar aquele seu like e se por um acaso aparecer a opção de hypar, clica nele também para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Eu espero que você tenha amado esse ponto fantasia de hoje. Fique com Deus e até a próxima!